Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 3, A Minha Graça Te Basta. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente perceba isso, né? Ele quer mostrar a sua vontade, o seu plano para cada um de nós. Senhor Jesus, não é só ter conhecimento, mas é realmente receber revelação de Deus, algo que muda a nossa vida, algo que passa a nos governar, a nos guiar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual, sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Números capítulo 9, do versículo 15 ao 23. Ó Senhor Jesus. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Ministros da Nova Aliança, inspirados pela palavra profética. Ó Senhor Jesus. Juntamente com a palavra fundamental, temos a palavra profética, que é uma palavra de revelação, de visão.
Nas primeiras mensagens desta série do Alimento Diário, podemos encontrar vários elementos da palavra fundamental, mas em sua maior parte e em essência, o que lemos foi a palavra profética. Essa palavra não é de fácil transmissão, pois tem por conteúdo visão espiritual, revelação. Ó Senhor Jesus! Quando temos uma visão, uma revelação, ficamos loucos, ou seja, ao recebermos uma revelação da parte de Deus e formos com ela comissionados, nunca mais seremos os mesmos. Essa revelação e comissão nos controla e nos enche de motivação, a ponto de explodirmos interiormente. É essa palavra que apresentamos neste devocional. Ela é para cumprimento espiritual diário. Ó Senhor Jesus! Precisamos sim da palavra fundamental e do conhecimento das verdades reveladas no passado. Contudo, se permanecermos somente nelas, ficaremos desatualizados quanto ao que Deus está fazendo hoje. Como exemplo, temos os procedimentos médicos, que apesar de serem os mesmos em essência, com o passar do tempo, adquirem novas tecnologias, medicamentos e métodos. Outro exemplo é o mercado financeiro. Uma pessoa que estuda administração de empresas ou economia aprende sobre microeconomia, macroeconomia, mercado financeiro e teorias econômicas. Mas ao desenvolver seu trabalho no dia a dia, precisa consultar os jornais, a fim de prever as tendências de mercado. Assim também nós, com respeito à palavra fundamental e à palavra profética. Precisamos da palavra fundamental para a nossa base cristã, para a nossa solidez, para nossas raízes cristãs. Mas diante do Senhor, precisamos andar no Espírito e seguir a direção do Espírito, pois na igreja o Senhor fala a palavra profética para conduzir seu povo numa caminhada coletiva. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Quando Deus apareceu para o povo de Israel no Monte Sinai, deu-lhes os 10 mandamentos, os estatutos e as ordenanças que regeriam sua vida. A palavra fundamental foi gravada em 2 tábuas de pedra e colocada dentro da arca. Observe que mesmo já existindo a palavra fundamental, Moisés conduziu o povo falando a palavra profética. Havia uma nuvem que os conduzia. Quando a nuvem se levantava, o povo levantava acampamento e seguia. Quando a nuvem parava, o povo parava e Moisés os atualizava com a palavra do momento, conduzindo-os cada instante. Ó Senhor Jesus! Conosco ocorre o mesmo. Precisamos dos 2 aspectos da palavra. Sem a palavra fundamental, não temos base. E qualquer tempestade, qualquer vento nos abala. Não podemos basear-nos apenas em nossos sentimentos. Precisamos do fundamento da palavra. Preocupar-nos apenas com o exterior e com os sentimentos leva-nos a uma experiência muito superficial e instável, cheia de sobe e desce, como uma montanha-russa. Na igreja, não podemos viver em uma montanha-russa emocional. Precisamos equilibrar nossa mente, emoção e vontade, colocando-as sob o governo do Espírito e do fundamento da palavra. Ó Senhor Jesus! Outros 2 aspectos da palavra de Deus são o conhecimento e a revelação. A um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. As 2 mais importantes manifestações do Espírito em nós estão relacionadas com a palavra. Nosso foco na igreja deve ser a palavra. Amanhã abordaremos esses 2 itens e sua importância. Ó Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, qual a importância da palavra profética, né, para nós, né? Senhor Jesus, a palavra profética ela nos traz visão, nos traz revelação espirituais, né? Senhor Jesus, não é qualquer palavra, é realmente uma direção espiritual, né? E quando você recebe essa direção, essa visão, revelação espiritual, isso muda a sua vida. Senhor Jesus, né? A palavra nos atualiza, né, aquilo que o Senhor quer para nós hoje. Senhor Jesus, a gente precisa se alimentar do Senhor, né, ser conduzido por Ele. Né, Senhor Jesus, assim como o povo no Velho Testamento era conduzido a cada instante pela nuvem.
Então hoje a gente precisa, né, Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Então a gente vai ficar rodando, né, através ali de conhecimento, discussão de conhecimento, e aí acaba que a gente não sai do lugar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, ao receber uma revelação da parte de Deus, numa comissão da parte de Deus, nós nunca mais seremos os mesmos. Ó Senhor Jesus, e o Senhor Ele quer que a gente receba a palavra, né, com revelação, com visão, mas também com responsabilidade, percebendo a comissão de Deus, aquilo que Ele quer entregar, né, para cada um de nós, e a responsabilidade que nós temos diante dEle. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, ontem nós vimos a questão, né, o primeiro item ali, né, a respeito do ministro da Nova Aliança, né, que é a palavra fundamental. Né? A gente precisa ser constituído com a palavra fundamental. Senhor Jesus, a gente precisa ter a palavra como base, né? Como eu compartilhei ontem, né? Você vai lá, faz um exame, aí você recebe o laudo do exame, você tem que levar para o médico, né? Senhor Jesus, é o médico que sabe o que realmente está constando ali, né? Recebe uma comunicação da justiça, cheia de termos técnicos. Ó Senhor Jesus, como que você vai entender o que está ali? Né? Consultando um advogado. Ó Senhor Jesus, e assim vai, né? A gente precisa realmente, né, perceber que para certas coisas nós temos uma base, né, que a gente pode compreender, para outras coisas não. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa da palavra fundamental, ela vai dar uma base para nós, para a gente saber o que Deus quer falar. Ó Senhor Jesus, a gente vê, né, a gente já nasce, né, ali com o conceito de Deus, né, Senhor Jesus, que vem dos nossos pais, vem da família e tal. Senhor Jesus, depois a gente vai adquirindo um certo conceito da sociedade, da convivência uns com os outros, e nós temos o nosso conceito de Deus. Nosso conceito do que é Deus, o que é a igreja, o que é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E como tocou para nós aqui, né? A gente precisa dos dois aspectos da palavra, né? Tanto a palavra fundamental quanto a revelação da palavra, para a gente não ficar orgulhoso. Né? Como a gente já viu em semanas anteriores, né? Na palavra do irmão Miguel, né? Senhor Jesus, que o conhecimento ele te dá uma falsa sensação de solidez, te dá uma falsa sensação de que você está seguro ali. Ó Senhor Jesus. Não lembro, um tempo atrás eu conversando, né, com um rapaz, né, ele cursou faculdade, fez engenharia e tal, e aí fez pós-graduação, fez isso, fez aquilo e tal. E um dia eu estava conversando com ele, né, com um parente dele ali e tal, né, e aí eu falando sobre o Evangelho. Né, Senhor Jesus, ele chegou logo e me interrompeu, né, e falou, não, você está errado, a gente não precisa de Deus, né, quem precisa de Deus é a pessoa que está na cadeia, a pessoa que está com um problema de saúde, está no hospital, né, a pessoa que tem um problema, ela precisa de Deus. Agora quem está bem, né, quem está fazendo as coisas tudo direitinho, não precisa de Deus. Ó Senhor Jesus, porque, né, trabalha, ganha, recebe já um certo salário, né, já tem uma faculdade, tem isso, tem aquilo, tem um certo conhecimento, então tem aquela falsa sensação, estou bem, né, Senhor Jesus, né, mas não conhece o padrão de Deus. Eu também tinha os meus conceitos de Deus, né, Senhor Jesus, não, Deus está lá no céu olhando por nós, né, e tal, você precisa ser uma boa pessoa, Senhor Jesus, mas como é que você vai conhecer Deus? Da onde vem, né, esse conceito de Deus, Senhor Jesus? Né, a gente tem que perceber que o conceito de Deus não é simplesmente um conceito social. Ah, tem que ter Deus, isso e aquilo, boa convivência, tem que ter ali, né, um temor de Deus para saber que existe uma força maior sobre as coisas, então você se comporta bem, tem um bom caráter, um bom procedimento. Ó Senhor Jesus, não é por aí. Né, Deus ele tem o seu padrão sim. Hoje nós temos leis humanas, né? Temos tudo aí, né? Lei de trânsito, lei civil, né? Lei penal, várias outras leis, mas tudo isso é baseado na lei de Deus, Senhor Jesus. Então, o Senhor deu tudo isso, né, para a gente poder se conduzir. Né? Mas se o homem hoje aprendesse a viver pelo Espírito, né, aprendesse pelo menos a viver pela sua consciência, né, que é uma parte do Espírito, né, as coisas não estariam do jeito que estão. Ó Senhor Jesus, mas não adianta. Né, como a gente já viu, né, em palavras anteriores, o homem, por sua própria sabedoria, ele nunca vai se aproximar de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa valorizar, como foi falado ontem, a gente precisa valorizar o nosso chamamento, né, aquilo que o Senhor fez diante de nós, porque Ele nos escolheu e nos chamou, e Ele insiste conosco. Ó Senhor Jesus, Ele quer mostrar para nós, né, Ele quer dar para nós uma palavra,
É a palavra fundamental para a gente poder ter uma base para a gente entender o que Ele quer falar conosco. Ó Senhor Jesus. Hoje muitos cristãos pensam, não, Deus está lá no céu, Deus já é rico, já tem todas as coisas, e hoje eu como filho de Deus, eu vou receber riqueza nessa terra, vou viver bem, vou andar para lá e para cá. Ó Senhor Jesus, vou ter coisas para poder exibir para os outros, e assim se eu exibir, aí as pessoas vão ver que eu sou filho de Deus. Ó Senhor Jesus, não. O filho tem que parecer com o pai. Conforme o filho vai crescendo, você vai vendo, parece com o pai, não parece com a mãe, mas você quer filho daquela pessoa ali, filho do fulano, Beltrano. Senhor Jesus, porque se parece. Então, Deus tem o seu plano, que é nos fazer iguais a Cristo. Senhor Jesus. Então a gente precisa ver, por isso que a gente não pode só ver Cristo no seu proceder na terra. Na terra ele teve um padrão, ele cumpriu a Escritura, mas ele deixou para nós algo muito maior, que é o Espírito. A gente vai ver um pouco mais para frente nessa semana, nessa questão do Espírito, que o Senhor deixou para nós, para nos conduzir. Assim como no Velho Testamento, tinha ali a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha o maná, tinha o cajado de Arão, que floresceu, Senhor Jesus, e tinha as tábuas da aliança, que representava ali a lei, toda a lei que foi dada, os mandamentos de Deus para o povo. Então, se Deus já deu os mandamentos, a gente segue os mandamentos e está tudo certo. Não. Senhor Jesus, o povo tinha uma nuvem que os conduzia. A gente viu aqui na leitura bíblica, Senhor Jesus, Números 9, ele mostrando ali, a nuvem estava parada sobre o tabernáculo, o povo estava parado, acampado. Quando a nuvem se erguia, todo mundo se punha em marcha, em obediência, seguindo a nuvem. Ó Senhor Jesus. Só que hoje, o meio evangélico, a maioria dos cristãos desconhece isso. Já parou de seguir a nuvem. Senhor Jesus. Então a gente tem que ver que existem as leis, o procedimento. Senhor Jesus. Tudo isso, nós como cristãos, precisamos ter um procedimento, um caráter. A gente precisa realmente dar testemunho para as pessoas. Isso a gente vai ver onde? Na palavra fundamental. Senhor Jesus. Mas hoje eu também preciso ser guiado pelo Espírito. Senhor Jesus. Então isso é o quê? É a palavra profética. É a maneira como que eu vou me conduzir. Como eu já dei exemplo aqui, o repórter pegou lá, vou viver de acordo com a Bíblia por 365 dias. Então ele viveu de acordo com a lei. Senhor Jesus. Aí começou a fazer o quê? Destratar os outros. Ó Senhor Jesus. E a palavra não é para isso. Deus, ele é amor. Senhor Jesus. Ele quer que nós desenvolvamos esse amor e nós expressemos esse amor uns para os outros. Senhor Jesus, por isso o Senhor não quer trazer para nós só o Evangelho, mas Ele quer nos dar o Evangelho da graça de Deus. A gente precisa conhecer a pessoa de Deus. Não a gente vai ficar simplesmente distraído com as muitas coisas. Se eu fizer isso, isso está tudo certo. Ó Senhor Jesus, quando na verdade o Senhor está muito mais preocupado do que o que a gente é, que aquilo que a gente faz. Ele está muito mais preocupado com o nosso viver do que com aquilo que a gente fala. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso que Ele mostrou para nós, se a gente viver como hoje, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho hoje que faz show para as pessoas, preocupa ali em dar uma emoção para as pessoas, autoajuda, isso e aquilo. Isso é uma alegria que dura um tempo, depois a pessoa volta para o seu problema, então fica nessa montanha-russa emocional. Senhor Jesus, a gente às vezes vê pessoas que são inteligentíssimas. Eu conheci aqui um rapaz que você conversava com ele, poxa, rapaz inteligente, ele sabia fazer um monte de coisa, tinha várias habilidades, mas ele não tinha equilíbrio emocional. Então ele começava a trabalhar muito bem, as pessoas olhavam, viam a habilidade dele e queriam trabalhar com ele. Só que ele não tinha equilíbrio emocional. Quando ele começava a ter um problema ali no trabalho, tinha que quebrar um pouco a cabeça para fazer as coisas, ele não tinha equilíbrio para continuar raciocinando, fazer as coisas. Aí ele catava, por exemplo, estou nervoso porque tem que resolver um problema. Por exemplo, ele catava e saía da empresa. Vou dar uma volta na rua, para acalmar a cabeça. Só que você está saindo, é abandono de emprego, Senhor Jesus. Ou então alguém começava a encher a paciência dos outros, brigava, ele não tinha controle emocional. Apesar de ser um excelente profissional, o que você desse na mão dele, ele fazia muito bem, mas, Senhor Jesus, não sabia atuar em equipe, não sabia conviver com as pessoas nessas questões de trabalho. Então, do que adianta? Então, hoje, não basta só a gente ser um bom profissional, a gente também precisa de equilíbrio emocional. Hoje, com as questões das mídias sociais, hoje tem muitas pessoas que têm sido mandadas embora
porque dão mau exemplo nas mídias sociais. Né? Vão lá, postam certos tipos de comportamento, certas coisas, e a pessoa olha, né, e vê, ó, esse cara aqui trabalha na empresa tal. Ó Senhor Jesus. Aí muitas pessoas, por opiniões, por coisas que colocam nas redes sociais, acabam sendo demitidas. E outras também que querem falar o que pensa, critica isso e aquilo, acabam tomando um processo. Senhor Jesus. Né? Ah, eu fui em tal lugar, fui mal atendido, isso. Aí Cata falou um monte de coisa que às vezes não é verdade. Aí a pessoa pega aquilo ali e processa o outro por calúnia e difamação, porque ela não tem como comprovar aquilo ali. Ó Senhor Jesus, porque faltou equilíbrio emocional. Né? Nem tudo que eu concordo ou discordo eu vou ficar discutindo. Né? Às vezes tem situações ali, né, que eu recebo ali nas mídias sociais ali, fulano botou isso, botou aquilo. Às vezes eu tenho a minha opinião, mas eu não vou ficar ali discutindo. Vejo, ó, isso aqui é relevante. Poxa, eu vou comentar, fazer um comentário aqui, vou botar a minha opinião. Se não, deixo quieto, deixo passar. Né? Senhor Jesus, eu não preciso emitir opinião em cada coisa, mas aquilo que eu vou diante do Senhor, o Senhor fala, vai lá e coloca algo, aí é diferente. É isso que a gente precisa, ser conduzido pela nuvem. Né? Ele mostrou aqui no finalzinho, né? A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Então, hoje, quando as pessoas falam de manifestação do Espírito, pensam cura, sinal, milagre, expulsar demônio, né? Falar em línguas. Ele está mostrando para nós que existem duas manifestações do Espírito aqui, a palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento. Ó Senhor Jesus, hoje as pessoas estão preocupadas em coisas pontuais, em coisas que vão resolver um problema agora. Né, Senhor Jesus. E não procuram ter experiência com aquilo. Ah, Senhor, eu estou doente. Senhor, vem aqui e me cura. Nem vai diante do Senhor para saber, Senhor, por que o Senhor me permitiu essa doença? O que o Senhor quer ganhar comigo, né, diante dessa situação? Ó Senhor Jesus, é o que acontece? Passam por um monte de coisa e não aprendem nada. E aí vivem nessa montanha russa. Né? Aí não conseguem se firmar em Deus, porque não experimentam Deus nas situações. Não vão diante de Deus. A gente vê Paulo, né, extremamente usado por Deus, homem sábio, conhecedor da palavra, e depois relata, olha, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Né? Senhor Jesus, não fala direito o que é. Né? A gente pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação que sempre acontecia, né? Pode ser alguém que estava ali sempre perturbando ele. Ele fala, Senhor, orou, Senhor, 3 vezes para que retirasse o espinho na carne. O Senhor falou, Paulo, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, por que a gente está vendo essa questão? A gente precisa de uma base na palavra para a gente ver a história do povo. Não só como história, mas olha, o que aconteceu com o povo quando o povo reagiu assim? Deus deu uma ordem, Deus fez tal coisa e o povo fez isso. Aí você vai olhar para o seu viver e falar, poxa, Senhor, estou agindo igual o povo. Né? Às vezes a gente reclama de tudo. Estou sendo murmurador igual o povo. Né? O povo de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí depois vem Jesus, traz a palavra, cumpre a palavra. E o povo judeu não quis saber. Ó Senhor Jesus. Não aceitou a palavra, né? Não aceitou ali a vinda de Jesus. Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber isso. O Senhor ele quer falar conosco diariamente. Ele quer nos conduzir em todas as coisas. Mas eu preciso da palavra como base. Se eu fosse ficar nos meus conceitos de Deus, Senhor Jesus, não ia avançar. Né? Mas conforme eu fui lendo a Bíblia, lendo os livros espirituais, lendo o alimento diário, ó Senhor Jesus, que é realmente um alimento diário, por isso que a gente chama de devocional, é algo que você precisa fazer todos os dias. Né? Você precisa tocar na palavra todos os dias para que o Senhor fale com você. Né? Quanta coisa Deus fala comigo enquanto eu estou lendo a palavra, enquanto eu estou lendo e orando, quando eu estou desfrutando o alimento diário, lendo os livros espirituais, porque ali você está tomando a palavra como base e você está dando uma oportunidade de Deus falar com você. Não é só fazer perguntas e responder. Né? E como toco aqui a palavra profética, o que é a palavra profética? É a vontade de Deus, é a direção de Deus. Hoje, se você falar de profecia com a maioria dos cristãos, eles vão ligar a profecia à adivinhação. Ó Senhor Jesus, profecia não tem nada a ver com adivinhação. Profetizar é falar a vontade de Deus, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Você precisa conhecer a base da palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus para esse momento. Nesse Senhor Jesus, como eu falei lá do jornalista, né? Ah, estou aqui praticando a palavra. Praticando nada. Senhor Jesus, ele estava praticando seus próprios conceitos a respeito da palavra. Né? O Senhor, ele quer nos dar um fundamento na palavra, mas a gente precisa receber revelação, visão. Né? Senhor Jesus. O irmão até falou nessa mensagem aqui, que a revelação
são os detalhes da visão. Quando Deus te revela algo, Ele te mostra algo, isso muda a sua vida. Agora, o conhecimento por si só, ele não muda. Você vai continuar o mesmo e você vai ter uma casca exterior, uma fachada. Senhor Jesus, mas por dentro, seu próprio conceito é a mesma coisa. O Senhor Ele quer mudar a nossa vida. É como aquele exemplo, né, de um irmão lá que sempre ia assistir TV na casa do outro. Ele falava, fulano, por que você não assiste TV na sua casa? Não, porque na minha casa eu não tenho TV. Por quê? Porque o pastor falou que eu não posso ter TV na minha casa, que ter TV em casa é pecado. Ah, mas você vem aqui assistir a minha TV? Eu não tenho TV. E não falou nada de assistir, falou de não ter TV. Se o pastor falou para não ter TV, é porque não era para assistir. Mas ele assistia na casa do outro, porque o pastor não estava vendo. Ó Senhor Jesus, então era algo só exterior. Estou obedecendo o pastor, estou obedecendo a palavra de Deus. E na verdade não estava desobedecendo o seu guia. Ó Senhor Jesus. Por isso ele está mostrando para nós, Ele quer nos dar a palavra, quer nos dar um sentido, uma direção, uma comissão na palavra. E essa palavra sim vai dirigir, vai mudar a nossa vida. Nunca mais a gente vai ser os mesmos, porque a gente vai sempre procurar, cavar até diante da palavra encontrar o Senhor. É isso que faz toda a diferença, Senhor Jesus. A gente tocar no Senhor, a gente vê o fundamento da palavra, te dá uma base, te dá solidez, te dá raiz. Senhor Jesus, então é uma base, vou começar a partir daqui. Então, o mundo, o pecado faz o quê? Tira a palavra de Deus como referência. Então, ao invés de você viver na base de Deus, você vive o padrão muito abaixo, um padrão muito inferior. Senhor Jesus, agora quando você tem a base cristã, e o mundo, a religião, eles querem te puxar para baixo, te puxar um monte de coisa. Não, a minha base é aqui, Senhor Jesus, mas você não vai viver só aqui, é a base, é o piso, é dali para cima, Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor veio e cumpriu a palavra. Mas o que ele fez? Ele elevou a palavra, ele subiu mais um degrau. Ó Senhor Jesus, a palavra tem vindo para nós, nos dá uma base, e você vai, conforme você vai crescendo na palavra, executando, você vai subindo degraus. Só que você não tira o degrau anterior, ele continua lá. Ó Senhor Jesus, às vezes você precisa descer um degrau para você poder ajudar o outro irmão a subir um. Senhor Jesus, então a gente precisa da palavra fundamental, a gente precisa da palavra também que é leite espiritual, que é base para nós, Senhor Jesus, e depois a gente precisa ir avançando, crescendo, ó Senhor Jesus, desenvolvendo, e como tocou aqui, a gente não pode estar desatualizado quanto à palavra de Deus. O povo de Israel tinha toda a base da palavra, todos os mandamentos, tudo certinho, Senhor Jesus, mas Moisés todos os dias ia ter comunhão com Deus, para ver qual era a direção, vinha certas situações, na palavra estava claro, a regra é essa, mas o que Moisés fazia? Consultava a Deus. Quando chegava lá, Deus falava, olha, a lei manda fazer isso aqui, mas nesse caso nós vamos fazer isso e aquilo. Como a gente vê na própria palavra. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor, ele vê o coração. Ó Senhor Jesus, então exteriormente pode estar tudo certinho, tudo andando nos conformes, Senhor Jesus, mas o Senhor, ele olha o nosso coração, como é que nós estamos indo diante dele. Então ele quer trazer para nós uma base, um fundamento, revelação, visão, Senhor Jesus. Isso muda a nossa vida. E conforme a gente aplica isso na nossa vida, também muda a vida daqueles que nos cercam, Senhor Jesus, porque eles também vão aprendendo aí diante de Deus. Uma coisa que eu sempre me preocupo em mostrar para os irmãos é isso, olha, eu não estou tirando essa palavra do nada, a palavra está vindo de um lugar, Senhor Jesus, está vindo do alimento diário, que está vindo dos apóstolos, que está vindo do Senhor, ó Senhor Jesus. Então, a gente precisa também, então eu sempre mostro para os irmãos, olha, não é que o Márcio que é cheio de sabedoria, que isso, aquilo, que está trazendo alguma coisa para você e tal, não, é o Senhor, você precisa tomar isso para você ir diante do Senhor. Se simplesmente ouvir essa palavra, mesmo que você aceite, entenda, está tudo certinho, Senhor Jesus, você precisa receber essa palavra como uma revelação de Deus, ó Senhor Jesus, e eu não vou conseguir fazer isso. Quem vai tomar isso como revelação de Deus é você exercitando o seu espírito. Se você exercitar o seu espírito, essa palavra vai fixar em você, vai te ajudar a viver, vai te ajudar a avançar, ó Senhor Jesus. Então é como a gente recebe a palavra, a palavra fundamental, a gente viu falando aqui, a gente leu Timóteo ontem, se eu não me engano, e falou ali, a palavra, ela pode te tornar capaz, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala,
foi terça-feira, né, ontem, né, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde o princípio sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra pode nos dar sabedoria, pode nos dar fé, pode nos dar salvação, pode nos mostrar a pessoa de Cristo, mas depende de quem? Depende de você, depende de como você vai receber essa palavra, né? Então, a gente precisa pegar a palavra e levar diante do Senhor. Somente assim a gente vai conseguir, de fato, né, trazer a palavra, né, ser inspirado pela palavra profética, ou seja, deixar que a palavra profética ela atue em nós e mude a nossa vida. Ela conduza, né, numa caminhada, nos dê direção de Deus, nos ajude a andar, né, a viver no Espírito, viver na presença dEle. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer fazer com a sua palavra, é isso que Ele quer fazer com o Espírito, né? Conduzir o nosso viver, que cada um de nós possa ir diante dEle, Senhor Jesus, né? E que Ele mostre para nós que o nosso foco precisa estar na sua palavra, na sua direção. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.